Oi a todos, meu nome é Evandra, sou pedagoga de educação especial, trabalhei muitos anos com crianças com deficiência nas APAES de alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Atualmente trabalho no Núcleo Desenvolver, que é uma equipe interdisciplinar que avalia crianças com dificuldade de aprendizagem. E trabalhamos com essas questões, as dificuldades, o porquê que as crianças têm dificuldade de aprendizagem. Essa web palestra, ela tem o objetivo de esclarecer aos pais muitos aspectos dos quais interferem positiva ou negativamente no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento e na aprendizagem. Então, por que falar em desenvolvimento? Porque a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, ele não é um processo isolado. Ele está interligado a outros aspectos do desenvolvimento, que são os aspectos físico e o aspecto psicossocial. O desenvolvimento, ele é vitalício. Ele ocorre desde a concepção até o momento da morte. Então, aprendemos durante toda a vida. Segundo Ivan Esquerdo, que é um neurologista argentino, aprendemos sempre. Quando paramos de aprender, mesmo caminhando, podemos nos considerar mortos, porque a gente precisa aprender todo o tempo. Porque durante todo o tempo estamos interagindo com o meio, com as outras pessoas. O ciclo vital, nas sociedades mais desenvolvidas, ocidentais, ele está dividido em 8 etapas. O período pré-natal, primeira, segunda e terceira infância, adolescência, jovem adulto, meia-idade e terceira idade. Outras culturas dividem de forma diferente. A gente sabe que em algumas culturas mais primitivas, a etapa da adolescência não é considerada. A criança passa da fase infantil, da fase da infância para a vida adulta. E isso tudo depende da cultura de cada sociedade. Então, no período pré-natal, ocorre a concepção. Desde o início, a dotação genética está interagindo com as influências ambientais. As estruturas e os órgãos básicos, eles se desenvolvem. O crescimento físico é muito rápido, muito acelerado, é mais rápido de todo o ciclo vital. Existe uma grande vulnerabilidade às influências ambientais. Por isso, a gestante tem que ser muito bem cuidada, por isso existem os programas de pré-natal para orientar as gestantes quanto a influências negativas na gestação de uma criança. Estão presentes a capacidade de aprender e lembrar. O feto responde, ele ouve e responde à voz da mãe. E ele cria uma preferência pela voz da mãe ao nascimento. Isso tudo é baseado, essas informações são baseadas em estudos da neurociência. Na primeira infância, que é do nascimento até os 3 anos de idade, a criança já nasce com todos os sentidos funcionando de forma gradual, né? O cérebro começa a ter uma complexidade maior, de acordo com as conexões, com as interações que a criança vai fazendo com o mundo, essa complexidade vai aumentando através das conexões neuronais. E o cérebro, ele é muito sensível às influências ambientais. Então, a criança, ela vai registrando todos os eventos que acontecem ao seu redor. O crescimento é rápido e o crescimento físico é rápido e também o desenvolvimento das habilidades motoras. E essas habilidades motoras, elas dependem bastante
claro, da genética, mas também da maturação. São habilidades que não precisam ser ensinadas, porque a criança, ao interagir, ela vai aprendendo. Se ela tiver condições, espaço, estímulo, ela vai aprendendo, e saúde principalmente, ela vai desenvolvendo as posturas de engatinhar, a locomoção, caminhando, enfim, todas as habilidades motoras necessárias para o seu desenvolvimento. As habilidades de aprender e lembrar estão presentes, e já no final do segundo ano de vida, a criança desenvolve bastante a linguagem e começa a desenvolver as representações simbólicas, que é lembrar da imagem, do nome dos objetos. Recordar de que cada objeto tem um nome, e ela faz isso com as representações simbólicas, representações mentais. Também, nessa fase, ela consegue resolver problemas, né? Alcançar objetos que estão longe, procurar algum brinquedo que ela perdeu. Ela também desenvolve os vínculos sociais com os pais e com outros cuidadores. A dependência passa a autonomia vai aumentando, né? Conforme ela consegue se locomover, conforme ela consegue interagir com o meio. E aumenta também o interesse por outras crianças, né? Nessa fase ali dos 2 anos e meio em diante, as crianças começam a se socializar mais com outras crianças, brincar juntas. Na segunda infância, o crescimento é permanente, a criança tem falta de apetite e pode acontecer distúrbios do sono. Começa a ter preferência pelo uso de uma das mãos, né? Vai ser uma criança que usa predominantemente a mão direita ou esquerda. E o sentimento egocêntrico, comportamento egocêntrico está presente. Porém, a teoria da mente começa a se desenvolver e ela começa a perceber que as outras pessoas têm outros pontos de vista, que as outras pessoas também pensam diferente dela, e ela ainda não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, mas ela começa a desenvolver esta capacidade. A imaturidade cognitiva nessa idade, a falta de flexibilidade cognitiva, ela faz com que a criança, nessa fase, ela interprete alguns fenômenos distorcidamente, então aí ela começa a ter medo de ficar sozinha, muitos conceitos, muitas coisas ela não consegue interpretar com realidade, mas sim com imaginação, com fantasia. As habilidades de memória e linguagem e também a inteligência se desenvolvem bastante. O autoconceito, ter a consciência de si próprio, de ser outra pessoa, uma pessoa independente dos pais. E também o desenvolvimento das emoções, começa a compreender também regras sociais, faz com que a criança desenvolva o autocontrole. E também nessa fase ela consegue já cuidar de si própria em alguns aspectos, como alimentar-se com independência, tomar banho com um pouquinho de supervisão, mas já consegue entender como fazê-lo, e também a vestir-se, a cuidar de seus objetos. Também ela identifica as diferenças de gênero. A família continua sendo o foco social da vida dela, mas ela começa a se interessar pelos colegas, por amigos, de fazer amizades. Nessa fase é comum e também assim é muito importante que a criança frequente a pré-escola, porque lá
vai acontecer, existe a possibilidade de muito desenvolvimento nos 3 domínios da criança. Na terceira infância, o crescimento é um pouco mais lento, porém as habilidades motoras já estão bem desenvolvidas, a criança tem bastante força muscular, o que propicia para ela a prática de esportes, e a saúde, de modo geral, é boa nesse período, porém podem surgir doenças respiratórias. As habilidades de memória e linguagem também continuam com bom desenvolvimento e os ganhos cognitivos, eles beneficiam muito a criança para a aprendizagem escolar, a aprendizagem mais formal, né, na escola. Ela desenvolve muitos conceitos porque as habilidades cognitivas já estão mais desenvolvidas. Também aumenta o desenvolvimento do autoconceito, de forma geral a autoestima é mais global, e a compreensão de regras, o final do egocentrismo, o desenvolvimento da teoria da mente, faz com que a criança compreenda regras sociais, faz com que ela compreenda o porquê do conhecimento acadêmico e faz com que ela se beneficie mais de toda a proposta que a escola oferece em termos de conteúdo acadêmico. A corregulação, ela faz com que a criança saia assim, consiga ter autocontrole. Ela deixa de ser tão dependente da autoridade, do controle dos pais, para ela mesma ter controle sobre o seu comportamento, né? Nessa fase, os amigos têm grande importância para a criança e também a escola. Então, os aspectos do desenvolvimento, eles estão todos interligados. Uma criança sem saúde, ela não consegue desenvolver as habilidades motoras, ela tem dificuldade na aprendizagem. Por exemplo, uma criança que tem muita ocorrência de otite, que são inflamações no ouvido, ela poderá atrasar a aprendizagem da linguagem, né, da fala, por ter dificuldade de ouvir. Mas nesse caso são situações que são contornadas, né? Então, o desenvolvimento físico, ele está relacionado com o crescimento do cérebro, o crescimento do corpo, o desenvolvimento das capacidades sensoriais, das habilidades motoras e da saúde. E o desenvolvimento cognitivo, ele está relacionado com o desenvolvimento de todas as habilidades mentais, como o pensamento, a linguagem, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a atenção e o raciocínio e outras habilidades mentais. O psicossocial, ele está mais relacionado com o desenvolvimento das emoções, da personalidade e das interações sociais. E sem essas interações sociais significativas, a saúde mental e a saúde social não são possíveis de desenvolver, né? Então, tudo está interligado através das interações que a criança faz com o meio. Então, aqui eu já falei, né, de cada área do desenvolvimento. Então, o que qualifica, o que define as diferenças individuais? Seria só a dotação genética, a hereditariedade ou também as interações com o meio? Hoje está comprovado que tanto a hereditariedade como as interações com o meio ambiente, elas têm grande influência
em definir essas diferenças individuais e no desenvolvimento de modo geral, assim como também a maturação, que está relacionada com os processos biológicos. Os cientistas falam em períodos críticos do desenvolvimento, ou períodos sensíveis. Isso quer dizer que existem períodos em que a criança está mais sensível para desenvolver certas habilidades, né? E não acontecendo nesse período, dependendo da idade e da estimulação, poderá acontecer, mas exigirá maior esforço, maior treinamento, maior estímulo, né? Como é o caso, podemos dizer um caso assim bastante extremo, que é o caso de crianças com mobilidade, com baixa mobilidade, né? Por apresentarem alguma deficiência física, elas terão mais dificuldade de aprender, porque elas não têm a possibilidade de locomoção e de uma maior exploração com o meio. Então, ela vai aprender, ela poderá aprender, mas com muito mais esforço, com muito mais estímulo. Essa capacidade de modificar o cérebro através da experiência é chamada de neuroplasticidade, né? A resiliência já tem a ver mais com atitude com relação a dificuldades, a traumas, a possibilidade, a capacidade da pessoa superar questões de traumas, problemas, superar problemas e outros. Então, vamos para o desenvolvimento cognitivo propriamente dito, né, que está relacionado com a aprendizagem. Então, podemos dizer que a cognição é a habilidade que temos para assimilar e processar informações para que sejam convertidas em conhecimento. O desenvolvimento cognitivo, ele é um processo de desenvolvimento de habilidades importantes para acontecer essa aprendizagem. Então, a cognição, ela inclui diferentes processos cognitivos que usamos para adicionar novos conhecimentos e tomar decisões baseadas nesses conhecimentos. Os principais processos cognitivos, né, ou aprendizagem de habilidades cognitivas são a aprendizagem, a atenção, memória, linguagem, emoção, raciocínio e funções executivas. E para a aprendizagem, todas essas habilidades são importantes. Então, aprender como acontece e qual a importância que tem, né? A aprendizagem ela envolve mudanças físicas no cérebro. Por quê? Porque é um processo que acontece através das experiências. Através das experiências, a criança recebe informações sensoriais, através da visão, audição, o tato, através da exploração. Essas informações são levadas até o córtex cerebral, lá essas informações são processadas através das conexões dos neurônios, né, das sinapses, e ocorre a aprendizagem e a resposta ao estímulo, né? Então, segundo Eric Kandel, a aprendizagem é nada mais, nada menos do que uma série de alterações que ocorrem nas células nervosas que compõem nosso cérebro. Ela tem forte componente hereditário e os fatores de estimulação dos pais, a educação escolar, a influência dos amigos e outras variáveis fazem a diferença. A inteligência é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar ao meio através da aprendizagem, através das experiências.
essa inteligência, ela depende muito da velocidade dessa assimilação das experiências. Por muito tempo a inteligência foi considerada algo fixo, que se recebe uma dotação intelectual ao nascimento. Mas hoje se sabe, depois de muitos estudos, que a inteligência, ela depende também da estimulação, depende muito da estimulação. Então, de que forma os pais auxiliam nesse processo de desenvolvimento e principalmente do desenvolvimento cognitivo? Quais são as características que esse ambiente familiar precisa ter para que a criança desenvolva a inteligência e o desenvolvimento cognitivo? Como que essas atitudes parentais vão facilitar a aprendizagem da criança? Podemos dizer que desde o nascimento o ambiente deve ser muito bem estruturado, com brinquedos, estímulos coloridos, com sons diferenciados, com possibilidade da criança explorar esse ambiente. Existe uma coisa muito importante, que é colocar a criança no chão, com proteção, mas colocar no chão, porque o desenvolvimento dela começa nessa posição de bruço, né? A criança começa a se arrastar, ela começa a engatinhar e o que leva ela a esse movimento são os estímulos que estão ao redor. A criança tem curiosidade, ela quer conhecer. Então, desde o início, desde pequenininho, toda essa estimulação é muito importante. Então, estruturar um ambiente que promova a aprendizagem e a responsividade dos pais e essa capacidade de estimular é muito importante. Então, ter um contato afetivo com a criança, saber ouvi-la, não só passar informações, mas explicar sobre as coisas que a criança está vivenciando no seu ambiente, proporcionar experiências diferentes, levar a lugares que instiguem essa curiosidade e que faça com que ela associe conhecimentos que ela já tem com novos conhecimentos, com novas informações. Isso é muito importante para a criança, muitas experiências. Os pais não têm ideia de quanto é importante que eles proporcionem esse lazer, levar a criança em locais diferentes e verbalizar, explicar os fenômenos da natureza, explicar sobre tudo que as crianças estão vivenciando. Então, deixar a criança subir em árvores, sim, facilitar, estimular isso. Isso desenvolve habilidades motoras, cognitivas e psicossociais, permitir que ela conviva com outras pessoas, permitir que ela se suje, que ela brinque, que ela pegue animaizinhos na mão, né? Sapinho, bichinhos, que ela explore esse ambiente, enfim, porque a natureza da criança é uma natureza de muita curiosidade, porque ela quer aprender novos conhecimentos. Então, tem estudo americano que fala que existem 7 condições para um bom desenvolvimento. Incentivo para explorar o ambiente, supervisão do desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais básicas, elogios às realizações são muito importantes, orientação para a prática e para a expansão de habilidades, proteção contra desaprovação imprópria, provocações e punições, enriquecimento da comunicação e responsividade, orientação e limitação do comportamento. Sim, a criança não aprende sozinha a ser educada, a agradecer, a pedir licença, a respeitar a individualidade do outro. Tudo isso é aprendido com os pais, não só no falar, mas também com exemplos que os pais dão para os filhos. Então, quando se fala em prevenção, a prevenção é intervir em problemas
causados por riscos, intervir estimulando a criança antes que ela apresente um atraso neuropsicomotor. Por exemplo, crianças que vivem em ambientes de risco, locais onde existe muitas brigas, muita privação social, privação afetiva, privação econômica. A gente sabe que são crianças que poderão ter atrasos, porque elas não estão sendo estimuladas. Muitas vezes os serviços de assistência social, as sociais, se obrigam a recolher crianças de lares que estão nessas condições. E essas crianças vão para são institucionalizadas e precisam receber programas de intervenção, que é para ajudar com que essa criança ela consiga desenvolver habilidades que ela não desenvolveu no período certo, por privação de estímulos. E quanto mais cedo é feito isso, melhor, porque o cérebro, quanto mais jovem, mais veloz são as conexões e mais rápido a criança pode habilitar áreas do cérebro, né? Através da experiência, ela vai habilitar áreas para aprendizagem e desenvolvimento. As crianças variam em competência dependendo da sua herança genética e também das oportunidades para praticar, né? Uma criança que não tem espaço para correr, para pular, para subir em árvores, ela vai demorar mais para desenvolver essas habilidades. Hoje a gente, de fato, os educadores, a gente critica a forma como as crianças estão vivendo, com poucas oportunidades de explorar o meio e muito tempo de tela, né? Os celulares, os jogos. Então, isso deve ser limitado, esse tempo de tela, porque a tela, o computador e o celular, eles não proporcionam esse desenvolvimento motor que a criança precisa, que ela precisa vivenciar. A interação verbal entre pais e filhos é muito importante. Ela influencia muito o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças. Então, fala-se em fala dirigida à criança, que essa fala que em todas as culturas a gente usa, que é falar de forma lenta com a criança, exagerar na pronúncia para que ela aprenda a articular os sons da fala, repetir quando ela começa a emitir esses sons, repetir para que ela se reconheça nesse som e repita também. Então, desde bebezinho, essa interação verbal é importante. Segundo o estudo de Ricci, de 1989, e também já existem muitos outros, mas esse dado é de Ricci, aproximadamente 3% das crianças pré-escolares apresentam atrasos de linguagem, apesar de ter inteligência média ou superior mesmo. Essas crianças, por falarem errado, por terem uma fala ininteligível, acabam sendo excluídas por seus próprios coleguinhas, porque os colegas não têm muita paciência de repetir o que estão falando, não conseguem se comunicar. Então, essa criança também, ela acaba sendo vista, por falar errado, ela acaba sendo vista como uma criança que tem uma deficiência intelectual ou até mesmo um transtorno do espectro autista. Muitas crianças nessa condição são confundidas pelos adultos e acabam agindo como tal, né? E isso provoca grandes sequelas na aprendizagem da criança. A gente sabe que criança que tem trocas na fala, tem dislalia, ela também vai atrasar a alfabetização, vai atrasar na aquisição da aprendizagem da leitura e da escrita. Então, é muito alerta para isso. Não dá para deixar, não dá para protelar. A criança, quando está falando errado, ela precisa que os pais procurem um profissional da área de fonoaudiologia e façam um trabalho para corrigir essa fala.
É muito importante também a vivência da criança e as experiências que a criança pode ter com a família nuclear, mas também com a família estendida. Família, os avós, os tios, aquelas rodas de conversa tão importante para as crianças. Conversar sobre a história da família, sobre acontecimentos. Isso tudo faz com que a criança associe conhecimentos atuais com essas informações que estão sendo passadas pela família. Isso faz com que a criança verbalize, né? E ela memorize esses conhecimentos. Então, é muito importante falar sobre a história da família. É uma memória autobiográfica. Preparação para a alfabetização. Então, todos esses aspectos que eu já falei são importantes e, principalmente, né, além dessas conversas, dessa interação, a leitura. Os bebês, eles gostam muito que os pais leiam em voz alta para eles, né? E conforme eles vão crescendo, a leitura pode ser compartilhada. Não só ler, mas fazer perguntas com relação à história que está sendo contada, mostrar as imagens. Isso tudo enriquece muito a aprendizagem da criança e faz com que ela também goste de ler, né? Você lendo para a criança, você está enriquecendo o vocabulário dela, você está fazendo com que ela tenha mais conexões. Então, tudo isso são os estilos parentais, né? Então, sabemos que a criança que convive num ambiente enriquecido, ela vai ter mais facilidade para a aprendizagem, vai ter um melhor desempenho escolar. E as crianças que não têm, pelo contrário, vão ter mais dificuldades. Então, quando a criança escolar, é muito importante que ela faça os deveres de casa, né? Não só ir na escola, ouvir, copiar, não só isso faz com que ela aprenda, mas também que ela faça exercícios, faça as tarefas escolares em casa, para que ela consiga memorizar essa nova aprendizagem. E estabelecer as rotinas de estudo em casa é muito importante. Eu acho que essa rotina da criança tem que ser controlada pelos pais. Não pode ser deixada à vontade, fazer o que quer, assim como também a participação da criança na organização da casa é importante. Ir atribuindo pequenas responsabilidades, isso faz com que a criança se torne mais responsável e mais autoconfiante. Que ela se sente, ela desenvolve um valor importante para a vida dela. Então, também proporcionar as experiências de lazer, né? Um brincar compartilhado, onde os pais vão ensinar regras sociais através das brincadeiras e também as regras de jogos, que são muito importantes. Então, as experiências negativas, elas são muito influentes na vida da criança, né? Tanto influências negativas dentro da própria casa, né? Desarmonias, conflitos, discussões entre os pais. Eles interferem negativamente, porque a criança se torna uma criança ansiosa, distraída, e não consegue aprender. Ela vai para a sala de aula pensando em toda essa problemática que ela vivenciou em casa e com certeza ela não vai ter memória para ocupar com as novas aprendizagens. Assim também como os traumas, abusos e também outros aspectos, né, como mais pontuais, como catástrofes, situações de guerra. Todos são ambientes negativos para o desenvolvimento global da criança. Então, é mesmo cérebro que consegue aprender novos conhecimentos, que consegue aprender uma outra língua,
é o mesmo cérebro que absorve essas impressões negativas. Então, o cérebro ele é ambivalente. E a criança, como ela não tem uma flexibilidade, ela demora um pouco para desenvolver a flexibilidade cognitiva, ela não compreende muitas coisas do ambiente e isso dificulta a aprendizagem dela. Podemos alterar e melhorar a trajetória do cérebro em desenvolvimento? Com certeza sim. Quando falava sobre a intervenção, sobre a estimulação precoce e a intervenção, estava falando sobre isso. Crianças que estiveram em ambientes negativos e depois passaram a fazer interações sociais mais positivas, com certeza elas conseguiram aprender, porque justamente por causa da neuroplasticidade. Isso depende, então, muito da velocidade, essa inteligência, essa aprendizagem, essa facilidade da aprendizagem, depende bastante da velocidade dessas conexões. Então, uma criança que recebe muitos estímulos, ela vai ter mais, as conexões neuronais delas serão mais rápidas e ela vai aprender mais, vai ter mais facilidade para aprender. Essa frase do Ivan Esquerdo eu acho bastante significativa, né? Que ela diz respeito ao emocional, né? Como está relacionado com a aprendizagem, né? Então, da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer e sem sede não aprendemos a beber água, sem motivação não conseguimos aprender. Então, essa motivação é muito importante. Então, a criança precisa estar autoconfiante, precisa estar protegida afetivamente, compreendendo suas emoções para que esse cérebro esteja aberto a novas aprendizagens. Aqui estão livros que foram pesquisados, né? O livro do desenvolvimento humano, que tem todas essas abordagens, o cérebro da criança, como a criança aprende, a neurociência, descobertas da neurociência relacionada à educação, como que é esse desenvolvimento cerebral. E os livros que estão abaixo são livros que são muito bons para os pais lerem, para compreender como é esse comportamento da criança e como que ele pode controlar um pouquinho melhor, né? São livros muito importantes. Inclusive esse segundo, ele é um material que é do livro da disciplina positiva, são cartões, é uma fácil leitura e aborda muitos eventos, né? De como fazer, como convencer a criança para coisas que ela não quer fazer e como fazer com que ela seja uma criança mais confiante. Augusto Cury, é um clássico, é muito lido em todo o mundo, né? Também nos fala sobre a importância de ensinarmos a criança com limites. Então, as imagens colocadas nesses slides são imagens do meu acervo pessoal, né? Crianças que são da minha família. E as demais, temos a fonte da onde foram tiradas as imagens, que foram retiradas da internet. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre algo que eu gosto muito de trabalhar, que é com criança, com seu desenvolvimento, com sua aprendizagem. Estou disponível para perguntas que vocês tiverem para fazer. Então, para a gente... fechar, eu acho que um recado muito importante para as pessoas que estão lá na área da saúde, né, e que recebem crianças a todo momento em seus consultórios, né, com queixa de aprendizagem, é importante fazer a pergunta certa, né, como que a criança está, o porquê tentar entender o porquê dessa dificuldade, se a criança está falando errado, se tem mais alguém na família que também apresentou essa dificuldade quando pequeno,
para, para que o profissional tente entender, né? Geralmente a escola encaminha para os postos de saúde a criança com queixa de dificuldade. A gente sabe hoje que existem profissionais que podem ajudar, mais do que os neurologistas, né? Como já foi colocado. Então, observar e tentar encaminhar é importante. Criança, quando está falando errado, que já passou da fase e que ainda está com trocas na fala, que ainda está fazendo poucas interações, é importante encaminhar para os profissionais que podem trabalhar esses aspectos, né? Encaminhar para o fonoaudiólogo, encaminhar para o psicólogo. E sempre é muito importante, quando se vê uma criança com 5 anos que ainda não está na pré-escola, eu acho que tem que ser feito um alerta para a família, porque é muito importante. Essa primeira aprendizagem da pré-alfabetização é muito importante. Só a família não dá conta. A família é importante, né? Toda essa comunicação, todo esse estímulo. Mas tem muitas crianças que a gente sabe que passam privação e que vai ser a oportunidade dela de aprender esses conceitos básicos para a alfabetização vai ser na pré-escola. Então, um alerta importante que essa criança seja encaminhada. A gente recebe muito, no Núcleo Desenvolver, a gente recebe muitas crianças que estão em condições de dificuldade de aprendizagem. E daí a gente avalia, faz avaliação interdisciplinar da neuropsicologia, da fonoaudiologia, pedagogia e pediatria, e a gente analisa todos esses dados. E muitas crianças que têm privação socioeconômica, afetiva e cultural são crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, eu acho que sempre é importante falar para os pais a importância da estimulação, a importância do enriquecimento cognitivo, de estabelecer rotinas e de ter muita responsividade com esses filhos, né? Muita comunicação.